Mas superchat do Thiago Gonçalves para vocês duas. Gurias, comentem mais sobre a experiência do Uruguai e outros países. Se puder falar, Margarete. Eu tive no Uruguai, eu acho que 2 ou 3 vezes, depois, né, às vezes convidada lá para falar em algum lugar e tal. E o Uruguai é um país muito pequenininho, né? Eu acho que se bobear a população do Uruguai deve ser menor do que de São Paulo, não lembro. Eu acho que é. Então, assim, é um país muito civilizado, com uma educação, né, diferenciada, é um povo muito bacana, progressista, eu acho que por natureza, né? Eu acho que é o país da América Latina onde todas as pautas progressistas avançaram antes de todo mundo, né? Desde casamento homoafetivo, né, maconha, todas essas coisas assim. Então, não me causava, assim, muita... não fiquei, assim, muito impressionada com as coisas que eu via lá, não. Mas ontem eu fiz uma live com uma jornalista chamada Denise Temer. Eu até fiquei pensando se ela é parente do Michel Temer, fiquei com vergonha de perguntar. E ela estava falando que mora no Uruguai, ela estava falando, inclusive, do Uruguai, e aí a gente estava fazendo alguns resgates de algumas coisas que a gente ouvia de crítica da regulamentação de lá, e uma delas era que, por exemplo, até hoje no Uruguai, depois de quase 10 anos de regulamentação, o uso medicinal ainda não está resolvido, eles não têm ainda produtos para consumo interno de pacientes que precisam desses óleos medicinais. Eles ficaram muito engessados, porque você faz a lei, depois tem que regulamentar, enfim, e parece que a coisa não andou muito. Com relação... Lá eles têm 3 formas de distribuição de maconha. Eles têm pela farmácia, né, que tem aquelas filas que a gente vê na imprensa, que vende em saquinho e tal, parece que o preço existem no paralelo quem compra mais barato, então parece que não é tão barato assim, então isso não acaba 100% com o comércio paralelo. Você pode plantar até 8 pés na sua própria casa, e parece que tem uma licitação para algumas indústrias plantarem, que na época que eu fui lá, era plantado em área militar, inclusive. E aí essas empresas que têm grandes plantações fornecem a matéria que a gente chama de IFA, né, insumo farmacêutico ativo, para a indústria, que eu não sei como que está hoje em dia. Mas parece que ainda existem algumas questões que precisam ser ajustadas na legalização da maconha no Uruguai. É o que eu posso falar. Não sei se a Heloísa tem mais informação. Não tenho não, mas eu vou contar uma coisa. Eu frequentei muito o Uruguai, Margarete. Eu fui funcionária de uma pessoa aqui em Atibaia que, ó só, foi madrinha de batismo daquele grande hotel, sabe, que tem Punta del Este, que eu não vou falar o nome aqui, madrinha de batismo, né? E ela frequentava o hotel quinzenalmente, e algumas vezes eu fui com ela, muito antes da regulamentação da cannabis no Uruguai, mas eu já via a cannabis sendo consumida, né, no Uruguai, muito normal. Muito normal e natural, né? Assim, olha só, teve uma época, inclusive, né, que dentro dos cassinos podia fumar cigarro, tabaco. E daí parece que veio um presidente, né, no Uruguai que proibiu, né? Proibiu o fumo de tabaco dentro de estabelecimento coberto, e parece que tinha uma enquete, uma questão aí, porque a mãe dele morreu de câncer por tabagismo. E tudo bem, daí os hotéis fizeram, né, área externa para o tabagista poder fumar, né? E esse hotel era um dos, fizeram áreas assim luxuosíssimas para a gente poder sentar e fumar, né? E eu vi várias vezes pessoas fumando maconha, né? E não vi acontecer nada demais, ninguém sair quebrando o cassino, e etc, etc. Então, eu acho que por ser até um país muito pequeno, né, e outra, tem lá a sua porcentagem de miséria, mas é um país onde o grau de escolaridade é alto. Educação faz toda a diferença em tudo, alto. né? Então, assim, as pessoas não tinham, eu não via esse preconceito, né?
E outra, esse cassino, assim, megas. Ó, você sabe quem ia comigo de vez em quando no voo? O Pedro sabe. O boy. O Valdemar Costa Neto, o boy. Boy, várias vezes, porque eu ia em voo que nada me fretado, tira né? da cabeça que ele tá rifando o Bolsonaro na Globo News. Não sei o que você achou dessa entrevista. Agora ele vai rifar. Querido, ele já rifou a mulher. Já. Né? Já. Né? Né? Affairs, né? Ele rifa quem ele puder para salvar a pele dele. Só quem não conhece Valdemar da Costa Neto que compra, né? E Valdemar era um que ia, porque eu ia em voo fretado, Margarete. Eu não ia em voo de linha, eu ia em voo fretado de um pessoal assim, que a gente chama de jogador pesado, né? É aquele cara que numa noite ele perde, né, $100 mil e sai rindo. Tá? Valdemar era dessa trupe. E Valdemar já estava, né, com a prisão domiciliar. Ele não podia sair do Brasil sem comunicar à justiça. E uma dessas vezes, a minha patroa no voo, que era amiga dele, falou assim: e aí, boy? Comunicou à justiça, tá saindo fugido. Porque ela era muito bocuda, né? Muito bocuda, falava mesmo. E ele ia pro Uruguai mensalmente jogar sem comunicar, e detalhe, saía pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, né? Então daí a gente vê que o sistema é falho para isso, não é falho para cair na pele da gente que só quer, né, ter o óleo aí para cuidar da nossa saúde.